Olá, o meu nome é Robson Rodrigues e eu sou fonoaudiólogo do Hospital das Clínicas. Eu vim aqui hoje falar a respeito de deglutição, tá? Principalmente deglutição no envelhecimento. Então, nessa apresentação eu quero falar um pouquinho a respeito da função de deglutição e como que a deglutição normal precisa acontecer. A partir daí a gente vai falar um pouco a respeito de envelhecimento e das mudanças que o envelhecimento pode causar na deglutição. Depois nós vamos falar sobre o que é a disfagia, que é uma alteração de deglutição, e qual é o papel do fonoaudiólogo na prevenção e no tratamento das disfagias. Bom, então a deglutição ela é uma função orofacial. O que é isso? É uma atividade, uma tarefa que o corpo realiza utilizando os músculos, as estruturas orofaciais. Então, toda a parte de boca, incluindo os dentes, a língua, também a parte de pescoço, laringe, isso tudo faz parte da deglutição, tá? E ela é uma das funções mais importantes porque é a forma pelo qual o ser humano consegue se alimentar, consegue se hidratar. Bom, e quando a gente fala a respeito de deglutição, a gente separa essa função em algumas fases. A primeira fase é a fase antecipatória, né? O que é isso? É o momento no qual o alimento ainda nem entrou na boca da pessoa, né? É o momento que a gente vai preparar os alimentos, que a gente vai fazer a escolha daquilo que a gente vai comer, o nosso corpo ele já se prepara para isso. Então, nós vamos salivar mais, nós vamos manusear os alimentos e aí sim nós vamos introduzir o alimento à boca. Bom, a segunda fase é chamada de fase preparatória. Por quê? A partir do momento que nós introduzimos o alimento na nossa boca, nós vamos preparar esse alimento, né? Então, nós vamos morder, nós vamos mastigar, nós vamos misturar o alimento com a nossa própria saliva e aí sim esse alimento formará um bolo coeso, né? Um bolo capaz de ser deglutido, tá? Então, essa é a fase preparatória. É interessante pontuar que uma fase se junta à outra. Então, assim que a gente mastiga, que a gente prepara o bolo alimentar, a gente vai centralizar o bolo na nossa língua, justamente para ir para a próxima fase, que é a fase oral, né? A fase oral é o momento em que a língua faz um movimento, né? Ejetando, impulsionando o alimento para trás. Para isso, ela precisa encostar no nosso céu da boca, no nosso palato, e ela faz esse movimento da frente para trás. A próxima fase é a fase faríngea. Nessa fase, tem diversos mecanismos que são acionados quase que ao mesmo tempo, né? Então, quando o bolo ele é impulsionado para a orofaringe, acontece um fechamento velofaríngeo. O que é isso? O palato mole ele vai se elevar e vai impedir que o alimento retorne pelo nariz. Além disso, acontece a eversão da epiglote para direcionar um pouco melhor esse bolo alimentar. E também acontece uma elevação e anteriorização, ou seja, a nossa laringe vai para cima e vai para frente, tá? Isso acompanhado de um fechamento das nossas pregas vocais. E para finalizar, o alimento ele consegue entrar no esôfago, né, através do esfíncter esofágico superior. E aí sim a gente vai para a próxima e última fase, que é a fase esofágica. Nessa fase, acontecem ondas peristálticas. O que é isso? São contrações que a musculatura do esôfago é capaz de fazer para ajudar o bolo alimentar a descer. Bom, agora nós vamos falar da deglutição especificamente no envelhecimento, tá? E para isso a gente precisa falar a respeito da presbifagia. O que é isso?
Presbifagia são alterações que podem acontecer, né, na função de deglutição, e essas alterações elas surgem em decorrência das mudanças físicas que o corpo sofre conforme os anos vão passando, conforme o corpo vai envelhecendo. É importante salientar que essas alterações elas são naturais, tá? Elas estão relacionadas ao tempo, ao envelhecimento, e não a uma doença, não a uma patologia, tá bom? Então, essas alterações, quando acontecem, elas podem causar algumas necessidades. Então, a pessoa que apresenta presbifagia, ela pode precisar adaptar algumas coisas. Por exemplo, adaptar os alimentos que vai ingerir, ou adaptar o ambiente das refeições, tá? Esse tipo de adaptação não vai gerar um prejuízo nutricional, não vai impactar, não vai ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa. E quais seriam essas alterações fisiológicas que vão acabar refletindo na função de deglutição? Eu trouxe aqui as principais, né? A principal delas, sem dúvida, é a redução da força dos músculos envolvidos na deglutição. Então, quando o corpo vai envelhecendo, é comum, é natural que aconteça uma diminuição da massa muscular, uma diminuição da força muscular. Isso acontece em diversos tecidos do corpo. Também acontece nos órgãos do sistema orofacial. Então, a língua fica um pouco mais fraca, os lábios ficam um pouco mais fracos, os músculos que levantam e anteriorizam a laringe também podem ficar mais fracos, tá? Então, esse é um fator muito importante que está relacionado à presbifagia. Outros fatores também podem acontecer. Por exemplo, alterações dentárias, né? Acho que isso é bastante comum. Então, eventualmente, a pessoa, conforme vai envelhecendo, em algum momento pode ser que ela precise extrair algum dente, ou pode ser que ela precise usar uma prótese dentária. Essas alterações dentárias podem refletir, podem impactar na mastigação, tá? É possível que aconteça também a diminuição de saliva, e isso está relacionado muitas vezes a efeito de algumas medicações. Então, a pessoa mais idosa vai necessitar tomar uma quantidade maior de remédios, e esses remédios eles podem impactar na salivação dessa pessoa. O olfato e o paladar eles também sofrem mudanças, porque a quantidade de receptores acaba diminuindo ao longo da vida. Então, é comum que ao longo do tempo a pessoa vá percebendo sabores, principalmente sabor salgado, né, azedo, vai percebendo cada vez menos. E aí coloca um pouco mais de sal, coloca um pouco mais de tempero nos alimentos. O sabor doce geralmente costuma ficar preservado por mais tempo. Bom, e aí, o que é sinal de presbifagia? Quando que a gente pode desconfiar que a pessoa apresenta presbifagia, tá? Então, eu trouxe aqui os principais sinais da presbifagia. É o aumento do tempo de deglutição e de mastigação também. Acontece uma mudança do ponto gatilho para a deglutição. O que eu quero dizer com isso? Chega um momento que quando o bolo alimentar é projetado para trás, chega um momento em que a gente tem um reflexo de deglutição. E esse ponto, conforme o corpo vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais posteriorizado, fica cada vez mais para trás. Isso está associado também a um atraso nesse reflexo de deglutição, porque a deglutição ela é um ato reflexo. Depois que a gente mastiga e prepara o bolo alimentar para ser deglutido, a gente apresenta um reflexo, e aí o bolo vai ser ejetado para o esôfago.
Mas também pode acontecer um acúmulo maior de resíduos alimentares em cavidade oral, tá? Principalmente ali no dorso da língua. Agora, eu queria falar a respeito de uma outra alteração da deglutição e que não é associada à idade, pode acontecer em qualquer momento da vida, que é a disfagia. Esse termo talvez seja até um termo um pouco mais conhecido, porque ele pode surgir por diversos motivos, tá? Mas sempre existe algum motivo por trás das disfagias. Um motivo neurológico ou estrutural. O que eu quero dizer com isso? Existe uma doença por trás da disfagia, e essa doença ela pode ser variada. Por exemplo, um exemplo de causa neurológica. Se a pessoa sofrer um AVC, pode ser que ela desenvolva disfagia. E um evento de causa estrutural é, por exemplo, uma cirurgia que tenha sido realizada em região de cabeça ou de pescoço. Essas alterações poderão impactar alguma das fases de deglutição, tá? Então, a disfagia, ela é um distúrbio de deglutição. Ela provoca um impacto muito maior na vida do sujeito. Por quê? Ele poderá engasgar, e com isso ele terá tosse, poderá ter asfixia. Se ele broncoaspirar, ele poderá desenvolver uma pneumonia e complicações em decorrência disso, como desnutrição e desidratação. E os sinais e sintomas da disfagia, eles são variados, né? Então, existem muitos sinais que a gente considera quando avalia um paciente disfágico. Alguns sinais dizem respeito à fase antecipatória, outros dizem respeito à fase preparatória, outros dizem respeito à fase oral, outros à faríngea e outros à esofágica. Eu trouxe aqui alguns desses sinais, alguns desses sintomas, e eu destaco o pigarro, o cansaço, a tosse e o engasgo, porque esses sinais eles são muito característicos quando uma pessoa é disfágica, quando uma pessoa engasga com facilidade. E qual é o papel do fonoaudiólogo? Por que que eu estou aqui hoje falando a respeito de deglutição, de presbifagia e de disfagia para todos vocês? Porque somos nós, fonoaudiólogos, que atuamos nessa área também. Então, a gente faz a avaliação e o tratamento dos pacientes que, em algum momento da vida, podem apresentar tanto a presbifagia quanto a disfagia. E como que será a nossa atuação nesses casos? Eu trouxe essa listinha, né? Essa lista de possibilidades terapêuticas e de estratégias que a gente pode usar para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Então, terapia miofuncional seria aquela terapia baseada em exercícios, em treinos, tá? Com os órgãos miofuncionais orofaciais. Estou falando de lábios, de língua, de bochechas, de faringe, de laringe. Então, a gente consegue fazer exercícios para estimular cada um desses órgãos. A gente também pode fazer terapias com alimentos, né? Então, eu estou falando de treino funcional, estou falando de treinar mastigação, treinar alimentos mais pesados, alimentos mais secos. A gente também pode fazer manobras de deglutição, tá? Essas manobras, elas são específicas e elas têm indicação muito clara. Somente com acompanhamento fonoaudiológico que poderá ser indicada uma manobra postural para facilitar a deglutição, para limpar a região da laringe e para facilitar, para prevenir, né, a broncoaspiração. A gente também pode fazer oferta de alimentos modificados, por exemplo, com o uso de espessante. Então, a gente pode modificar os líquidos com o espessante para facilitar a deglutição
pessoas disfágicas ou com presbifagia. A gente pode testar alimentos que a pessoa ainda não está adaptada. Aí eu já estou pensando mesmo num contexto hospitalar ou de algum evento que tenha acontecido e, por algum motivo, a pessoa não esteja se alimentando por boca. Nesses casos, a gente precisa testar. E nós, fonoaudiólogos, a gente faz esses testes com uma avaliação clínica, com protocolos padronizados, para que a gente consiga saber qual é a melhor consistência alimentar para esse paciente. E além disso, a gente pode fazer adaptações nas consistências. A partir de tudo isso, a gente consegue indicar aquilo que é melhor para o paciente. Por exemplo, a gente pode adaptar uma dieta geral, ou seja, uma dieta que tem todas as consistências, sólido, líquido, pastoso, para uma dieta semissólida, com alimentos que não são tão endurecidos. E para terminar, eu queria trazer aqui a nossa conclusão, o que eu procurei passar com essa apresentação. Que as alterações no corpo causadas pelo envelhecimento, elas modificam o padrão de deglutição. Mas essas mudanças, elas não são patológicas, Por isso recebem o nome de presbifagia. Mas podem acontecer mudanças graves, mudanças patológicas associadas a alguma patologia, alguma doença ou algum procedimento, E nesses casos a gente vai dar o nome de disfagia. E nós, fonoaudiólogos, nós podemos ajudar em qualquer um dos dois casos. Bom, essas são as referências que eu usei para poder preparar essa apresentação. E eu agradeço pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.